notáveis, sejam bem-vindos a mais um episódio do Notável Cast, direto da IRSA 2024. Eu estou aqui com os professores Bruno Magalhães e o professor Santiago Paes. Cara, duas feras estão nos nossos eventos, na PTA Tour, nas pós-graduações, enfim, inclusive está bonita essa sua camiseta aí, hein? Tá aqui, ó. Essa aí. A dele é notável. Cara, o cara quando é notável, ele sabe, né? A gente tenta ser, né? Não, cara, o cara quando é notável, ele é notável, ele sabe disso. Os notáveis que o digam, né? Então, cara, agora que a gente começa a dançar, a gente tem que dançar agora porque não pega o som. Isso, dança. Acabou. A gente tem que pedir pro nosso amigo de diminuir o som. Mais do break, quando ele aumenta, a gente dança, é sempre assim, tá? É tipo aqueles programas do domingo, sabe? Auditório. Isso, toca a música, tem que dançar. Bora, vamos falar a verdade aqui. A gente vai falar de treinamento, emagrecimento, bodybuilding. E eu quero saber primeiro, Santi, você vai falar aqui sobre hipertrofia, sobre treinamento e emagrecimento. Isso. Né? Cara, por que tem essa briga se a musculação emagrece mais, se a aeróbico emagrece mais? Exato. Bora lá, aquela pergunta clássica. Cara, eu quero saber o que é o melhor. O que é o melhor para quem quer emagrecer? Perfeito. E direto ao ponto, é treinamento combinado. E é muito interessante porque as pessoas ainda acham que treinamento combinado é treinamento concorrente. Concorrente é uma coisa, combinado é outra. Fala aí, qual a diferença? Então, concorrente é quando necessariamente, especialmente o aeróbio, ele tende a reduzir um pouco a força na musculação, principalmente em potência. Né? Então, se o cara faz musculação em crossfit, por exemplo, necessariamente ele tende a reduzir a força na musculação. Isso é um problema? Não necessariamente. Isso ajusta talvez a fase do treinamento ou até mesmo a proposta de treino que você quer dar. Agora tem um detalhe. Indo direto ao ponto, treinamento combinado é o principal para emagrecer, musculação e treinamento aeróbio. Esse aeróbio ele pode ser intervalado, e é muito interessante, porque ele pode ser intervalado até mesmo sem ser HIIT. Ele pode ser HIIT, que pode ser HIIT curto ou longo, ou ele pode ser SIT, que é de sprint. E no sprint é interessante porque você pode colocar dentro da própria musculação. Isso é legal por quê? Porque muitas vezes o cara sabe que tem que fazer o combinado, mas vai embora depois do cardio. E o personal trainer, muitas vezes, ele faz o quê? Vou ficar aqui do seu lado da musculação, porque a musculação, de certa forma, tem um pouco mais de segurança. E o cardio eu vou deixar pra você fazer, ok? Beleza. Aí faz só faz o longão ali. Exatamente. Vai embora, nem faz o cardio. E deixa o cara na mão. Só que tem só um detalhezinho que eu quero chamar a atenção, que eu acho muito válido. Quando a gente está falando na esfera psicológica, e você tem um aluno que ele é mais ansioso, e hoje a ansiedade ela figura como um dos principais problemas psiquiátricos no mundo, as pessoas não sabem que o caminhar pode ser uma excelente estratégia para o indivíduo acalmar, especialmente em momentos do dia em que ele pensa só em comida, ou talvez ele está extremamente estressado. Mas, cara, e ele fica eu tô vendo um sobrecarregado. problema aí, porque eu vou na sala de musculação, quem tá caminhando, quem tá na escada ainda mais, o cara põe os dois braços na escada e fica mexendo no celular. Aí não resolve muito, né? Porque a ansiedade... E aí entra na jogada o que a gente está falando em treinar 2 vezes por dia, onde talvez o segundo treino necessariamente pode ser num lugar fora da academia ou especialmente fora do ambiente estressor. Então, se eu consigo deixar meu aluno às 19, 20 horas sair de casa, quando ele chega em casa e pensa numa comida gostosa, eu posso estar melhorando o aspecto psicológico, o que a gente chama de mindfulness, que é o estado de atenção plena àquilo que você faz. E quando você está pensando em problema e você fica um pouquinho excitado, o próprio exercício físico com uma contração mais baixa, de tarefa motora mais baixa, te relaxa. Então talvez é o momento de você pensar em problemas que você precisa resolver, só que se você estivesse em repouso, você ficaria muito excitado e mais ansioso. Então você aproveita essa diluição fisiológica como importante. Cara, a gente pode fazer uma associação entre cortisol baixo e emagrecimento de alguma maneira ou não? Excelente pergunta. A grande questão não é necessariamente cortisol baixo, mas sim talvez o que o cortisol mais alto te leva a pensar em estratégias para relaxar isso. Nós temos uma memória afetiva que muitas vezes condiciona a gente a pensar o quê? Primitivamente, primeira linha de frente para a gente relaxar é o quê? Comida gostosa. Então, isso pode ser um gatilho para que você tenha um comportamento inadequado
diante de uma fase da vida que você esteja muito estressado ou num ambiente que te condicione a olhar, às vezes, uma propaganda ou alguém comendo e falar assim, tô com vontade de comer isso porque eu tô estressado e talvez isso vai me dar recompensa para eu relaxar. Perfeito. Eu gosto bastante de associar, dentro disso que o Santiago falou, associar com meus consultados o treinamento aeróbio de longa duração e em alguns dias ele fazer o treinamento de alta intensidade e curta duração. Eu vejo que quando o cara faz o cardio contínuo de longa duração, ele interioriza mais o pensamento dele, ele faz uma reflexão mais, uma autoanálise. Perfeito. Porque ele tem menos preocupação com o ambiente externo. Exato. Quando o cara faz um HIIT, um treinamento de alto intervalo, um treinamento de alta intensidade, ele tem muita variável. Exato. Porque ele tem, às vezes, que aumentar a intensidade da esteira, aumentar a inclinação, pular fora. Então ele tem tanta variável para ele preocupar que ele não é capaz de fazer essa interiorização. Então eu gosto muito com os meus consultados de associar o treino de longa duração e o treino de curta duração e alta intensidade. Uma vez também que um não é melhor do que o outro para o emagrecimento, né? Cara, isso aí é clássico, né? O cara que fala que você só perde a gordura em um treino de baixa intensidade, porque pela oxidação, né? Exatamente. Oxidação? Sim. Oxidação. Falei. Eu pensei em oxigenação, agora acabei de pensar nisso. Mas a gente sabe que não, né? Que dependendo da intensidade que você corre, normalmente você corre uma intensidade mais alta, normalmente, por um período menor, e que isso pode influenciar mais a perda de gordura do Só que... ajustar o volume. É só ajustar o volume, intensidade e duração. E aí é entender que o HIIT é time eficiente. Aí a grande questão é, se você não gosta de fazer 40 minutos contínuos, mas gosta de fazer 20 e é treinado, tem um gesto motor legal, só vai. Tem uma regrinha aí, assim, meio de cara, se eu vou correr a 12 ou vou caminhar a 6, se eu faço então caminhada a 6 km por hora em 1 hora, ou eu vou correr a 12, que é o dobro, por meia hora. Tem essa regra existe? Vocês sabem isso? Cara, eu gosto muito de eu não faço essa conta certinho, né? Eu falo com o consultado, né? 30 minutos, no máximo 30 minutos em alta intensidade ou mais do que 30 minutos em baixa intensidade. E aí aqueles que têm que utilizam do cardiofrequencímetro, eu faço a prescrição do treino baseado na frequência cardíaca. Aqueles que não têm o cardiofrequencímetro, eu utilizo a percepção subjetiva do esforço. Sabe? Agora, eu queria chamar a atenção para um artigo que o nosso grupo publicou recentemente, né, foi derivado do doutorado do Douglas, e eu fiz parte da coleta de dados e da publicação, foi comparando o gasto energético em fisiculturistas durante uma sessão de treino de pose. E a gente viu que o gasto energético em uma sessão de treino de pose, ele é alto, chega a ser semelhante a um HIIT. E aí dentro dessa proposta, desse artigo, um consultado meu, né, que vai competir agora, em 12 semanas ele vai subir aos palcos, ele falou assim: Bruno, será que eu posso fazer o cardio do fim de semana, eu fazer um treino de pose? Aí eu já falei assim, claro que você pode. Baseado no artigo, eu fui e montei uma prescrição de treino para ele, para o cardio dele ser feito em uma sessão de treino de pose. Sabe? Então, frequência cardíaca fica semelhante a um treino de baixa intensidade ou de moderada intensidade? Cara, ou de alta intensidade? A gente calculou HIIT, né? Alta intensidade. Alta intensidade. Foi mais ou menos 6 METs que a gente quantificou. Então, realmente, é uma atividade bem intensa. Sim. Um gasto energético relevante. Dentro do princípio da especificidade, esse tipo de treinamento, ele faz muito mais sentido para o fisiculturista do que um treinamento, sei lá, na esteira, porque por ele exemplo. tem que treinar também a apresentação. Perfeito. A não ser também que, claro, como a gente tinha falado agora do aeróbico, em baixa intensidade, buscando também, eu não sei se esse efeito, né, pelo treino de pose, eu acho que não, mas no aeróbico em baixa intensidade, pensando no efeito benéfico para a ansiedade, até próximo de uma competição, né? Sim. Então, tem os dois pontos, né? A gente tá vendo aqui, cara, dá para substituir um pelo outro? Parte sim, se você pensar no gasto energético e tal, se for pensar na especificidade, perfeito, mas também se for pensar num atleta que está muito estressado, eu nunca fui atleta de fisiculturismo, mas acredito que o cara fica
Com certeza. turbinado Com nos certeza. últimos dias. E e a ideia que o Santiago traz de fazer o treino combinado é importante a gente falar para os ouvintes, né? Que o treinamento combinado, ele favorece a melhor acessibilidade à insulina e a biogênese mitocondrial. Então, esse treino vai fazer com que o indivíduo tenha uma manutenção da perda de peso muito mais fácil. Perfeito. Né? Então, é isso que a gente tem que considerar também. E aumenta também as vias da própria sinalização da hipertrofia. Porque a gente sabe que a gente tem angiogênese, que é a formação de novos vasos. Perfeito. E a capacidade do aeróbio para aumentar a angiogênese é muito maior. Então, quando o cara vier na musculação, ele já recebe mais nutriente e, consequentemente, ativa muito mais as vias de sinalização. E outra, se o cara é usuário de esteroides, é muito importante também que o cardio ele reduz a oxidação da LDL, que é a principal lipoproteína associada a desfecho cardiovascular. E quando ele está em bulking, que é quando ele aumenta o peso, a tendência é que essa LDL tende a aumentar e oxidar mais. Então é uma proteção cardiovascular, especialmente num período no qual ele fica mais vulnerável à inflamação, ao dano cardiovascular e também à perda de capacidade aeróbia, que se ele aumenta o peso, ele fica mais o quê? E aí na resistência, na musculação ele não tem. Então é justamente unir o útil ao agradável. Combinado, o treinamento combinado. Isso aí. Agora olha só, tem uma pergunta aqui. Vocês pediram, então vamos lá. Aeróbico em jejum é o ideal para eu perder a barriga, professor Santiago? Então, que legal isso, né? Gente, vamos lá. Existe uma meta-análise muito legal publicada em 2015 que mostrou que aeróbio em jejum, a aproximadamente 40 minutos contínuos, em moderada intensidade no aeróbio é aquela intensidade que você consegue conversar. Então você não fica... Na prática, é assim que a gente usa. Na prática, a gente usa zona 1, zona 2, zona 3, percepção de esforço ou as questões de percepção em relação a falar, né? Eu tô falando até no livro do Personal Trainer Online, né? Consultoria de treino online. Esse estudo mostrou que, essa meta-análise, que você tem sim uma maior oxidação de gordura no aeróbio em jejum. Só que quanto que é? São 3 gramas de gordura. São 27 quilocalorias a mais, 3 gramas de gordura. Se a gente sabe que na fase 1 você precisa de 7.700 quilocalorias de déficit calórico para você queimar 1 kg de gordura, se você dividir 7.700 por 27, quantos treinos em jejum você precisa fazer para queimar 1 kg de gordura? Meu Deus. 286 treinos. Aí eu pergunto, É ridículo. não valeria mais a pena se ajustar o carbo, aumentar o volume de treino na musculação ou no HIIT e ter esse gasto a mais em função de uma energia maior estocada? Valeria muito mais a pena? Então são essas questões que a gente precisa identificar. Por que o fisiculturista tende a fazer, especialmente no cutting e principalmente na fase de finalização? Porque ele não tem mais da onde fazer déficit calórico. Então, por incrível que pareça, essas 27 quilocalorias do cara que está tentando reduzir o máximo possível pode ser um diferencial para ele diante dessas questões. Agora, a grande pergunta é: eu posso treinar em jejum? Posso. Eu posso fazer a última refeição do dia antes de dormir, ter essa reserva bacana, e se eu for acordar muitas vezes muito próximo do treino, e às vezes quando eu vou treinar a perna eu me sinto mal se eu fizer um pré-treino meia hora antes, eu treino em jejum. Porque se eu for treinar a perna às vezes com o café da manhã e com vontade de botar para fora, eu posso fazer essa alternativa e depois o treino posso fazer tranquilamente o café da manhã. A gente vê que não tem interferência tanto na performance, né? Você falou do emagrecimento, vou chamar a atenção para performance também, que é outra coisa. Perfeito. Os atletas que fazem Ramadã, na época do Ramadã, eles não têm perda de performance. E a gente sabe que no período do Ramadã, o indivíduo ele treina em jejum, né? Então, se fosse comprometer mesmo, eles teriam uma dificuldade em treinar, e isso não acontece. Né? Então a gente vê que realmente o aeróbio em jejum, eu vejo que ele é uma ferramenta, ele é uma possibilidade. E tem artigo que mostra que aquelas variáveis relacionadas à saúde, também ele melhora com o aeróbio em jejum, ele proporciona essa melhora, né? Então eu vejo como mais uma ferramenta. Perfeito. Tem alguns consultados meus, né, na minha consultoria, que eu trabalho sim com aeróbio em jejum, e porque eles gostam também. Sim. E Prazer. tem aqueles que não gostam e gostam de fazer o cardio alimentado e tudo, e tá tudo certo.
Só tem que frisar que jejum intermitente é só um fracionamento da quantidade de calorias de macronutrientes que você precisa fazer em 24 horas. Perfeito. Você tem um estudo clássico da Tatiana Moura, do grupo do Antônio Paoli, que mostrou que, por exemplo, no período da janela de alimentação de 8 horas, que cabe muito bem no Ramadã, né, 6 horas, aí você começa a comer. Se você colocar a quantidade de comida, vamos colocar assim, não vou falar macronutriente, carboidrato, não, se você conseguir colocar de fato o que você precisa nessa janela, você pode usufruir de 8 horas consumindo isso, ou então de 16 comendo de 3 horas. É só ajustar. Isso que é importante Você frisar. pode até engordar fazendo jejum Totalmente, com certeza. Né? Você erra a mão. Exatamente. Se você errar na mão, o cara vai fazer jejum intermitente e ele vai engordar, porque ele está em superávit calórico e ele está alimentando em 6, 8 horas e ficando sem alimentar que o resto do tempo, né? É Então o que, ele vai... que é o que configura, o jejum, né? O intermitente, né? Nesse caso, você ficar algumas horas sem comer. Isso aí. Mas dependendo do seu da quantidade de comidas De que você 100% falou, do dia. exatamente. Ao invés É de isso comer, que por você exemplo, pensar. se você precisa de 2.400 quilocalorias no dia para manter suas funções e tal, beleza. E você faz 6 refeições de 400, você atingiu 2.400. Por que você não faz 3 de 800? Vai dar 2.400. Jejum intermitente não emagrece. É déficit calórico, mas é uma estratégia poderosíssima, Cara, que pode te perfeito. convidar a entrar em déficit calórico. E é isso mesmo, né? Assim, cara, de todos os estudos, muitos tentaram, né, mostrar que um detalhe, outro detalhe, tal, pode fazer diferença no emagrecimento, mas, cara, quando você passa a régua, é o déficit calórico, ponto final. Como você vai chegar lá? Isso é interessantíssimo. Por exemplo, eu tenho um empresário, um aluno que seja, que fala assim, Thiago, eu posso fazer 3 excelentes refeições quando eu estou em casa. Agora, no trabalho, dá ruim. Então, o que eu posso fazer? Bom, então você vai fazer um café da manhã caprichado, aumenta a saciedade, como por exemplo, 6 horas da manhã. Você consegue suportar até meio-dia, porque você tem uma boa saciedade com frutas, fibras e por aí. No meio-dia, capricha com uma carne, com vegetais, com arroz e feijão que seja. E às 6 horas, quando você chegar em casa às 7 horas, volta e faz a terceira refeição muito bem, com um jantar muito caprichado. Eu tive qualidade naquilo, eu comi em casa e eu programei para esse cara em casa estar comendo certinho. Isso é sensacional, porque muitas vezes na tarde é o biscoitinho de nata com café com açúcar que vem, entendeu? E quebra tudo. Cara, A isso coxinha aí... na padaria que vem, que tem que descer para comer o guaraná e tal. É organização. Tudo na vida, literalmente. Se organizar, tá tudo certo. Mas vem cá, aquele negócio então, se a gente for pensar do Vigilantes do Peso, vocês são da época do Vigilantes do Peso ou não? Vocês sabem do que eu tô falando? Sim, não vou deixar você achar que é velho, não. Eu sou. Obrigado. A galera não quer mais, né? Falou que agora o Vigilante do Peso acabou, Não né? funciona mais? Não sei. O pessoal que instituiu o negócio, por exemplo, no Brasil, não tem largaram mais? mais. Cara, mas se for pensar nisso, se for pensar aqui, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas você pontuava lá. Você quer comer um chocolate, você faz X pontos. Você quer comer uma colher de arroz, você faz X pontos. Aí você somava os pontos que você precisava e comia durante o dia. Claro que se você quisesse, por exemplo, cara, hoje eu quero só comer chocolate, você vai lá, pontua lá uma barra de chocolate, come uma barra e acabou. Mas se for pensar no déficit calórico especificamente, eu não estou falando de saúde e não estou falando em qualidade de emagrecimento, mas em partes ele funciona. Lembra muito a Zone Diet, né? A dieta das zonas, né? Por exemplo, a galera do CrossFit faz muito do paleolítico e tal. Agora, a grande questão de você viver pensando em comida ou viver pensando na pontuação é justamente uma carga de estresse emocional muito grande. E isso é um dos principais fatores negativos de você literalmente viver uma vida pensando toda hora no que você come ou na matemática das calorias. Esse é o problema. A gente nunca vai comer pensando, olha, vamos mudar a esfera. Eu não posso pensar no meu ex-namorado ou na minha ex-namorada. Eu não posso pensar no meu ex-namorado. Eu não posso pensar. Eu tenho que aguentar. Mas você já pensou. Você já está pensando. A questão não é pensar, é como lidar com o pensamento. Esse é o ponto.
Então, o cara treina 10 anos. 10 anos. Você acha que ele acorda e fala assim, hoje é o meu dia 3.651 que eu vou treinar? Não é, estilo de vida, já vai. Então, se esse cara ficar pensando nisso, pô, eu tô em dieta há 43 dias, cara, poxa, o resultado não vem, que você já tá errado. Imagina a carga emocional que esse cara tá sofrendo. Então, o vigilante do peso, ele tende a ter uma carga emocional muito grande. E é por isso que a gente tem que diluir um pouquinho. E é por isso que eu prefiro chamar de educação alimentar. Cara, deixa eu fazer a minha última pergunta aqui, que a gente tá chegando no final. Vocês pediram, então vamos lá. Agora para Bruno Magalhães. Bruno, 2 treinos no dia, vai resolver o meu shape ou não? É a pergunta aqui, provavelmente do cara que ele não consegue ganhar massa muscular, né? Fala aí. O que eu gosto muito de falar, eu falo isso nas minhas aulas, na musculação, o volume é o rei e a progressão da carga é a rainha. Então, se a gente aumentar o volume de treino, sim, você vai aumentar seu resultado. Eu gosto muito de fazer isso com alguns atletas, né? E aí é muito ajustado, porque eu tenho que garantir que o segundo treino seja tão bom quanto o primeiro. E aí cabe até uma periodização ao longo da semana para o indivíduo fazer, por exemplo, um treino de peito mais forte na segunda-feira, como o primeiro treino do dia, e um treino, por exemplo, de perna mais leve. Depois, quando ele repetir esses 2 treinos, eu inverto. Eu coloco o treino de perna na quinta-feira mais pesado, por exemplo, e o treino de peito na quinta-feira mais leve. E junto disso a gente vai fazendo a quantificação para garantir que a performance e o resultado do sujeito venha e não atrapalhe, né, esses 2 treinos. Então, eu considero como uma estratégia interessante, sim, mas que infelizmente não pode, né, não é utilizada para todos os atletas, porque realmente a disciplina de ir 2 vezes na academia e fazer um treino às vezes, né, que é somando na semana mais volumoso, pode ser um pouco mais desgastante, né? Mas é para um cara que vive disso, se você pensar para um cara que vive disso, se a gente for pensar que o volume é um dos pontos importantes, mas até quanto? Porque daí, por exemplo, o cara pode fazer 4 treinos no dia, e aí? Até qual que é esse teto aí, assim, se dá pra gente considerar que existe um teto? Eu falo o seguinte, a gente consegue subir o volume, né? A literatura preconiza, sugere aí que algo em torno de 10 a 20 séries já vai causar uma hipertrofia interessante. Contudo, tem aqueles atletas que fazem 20, 40 séries para um determinado grupamento muscular por semana. Lembrando que grupamentos musculares subdesenvolvidos necessitam sim de um maior volume do treino. Eu vejo que a implementação de métodos, né, ou protocolos de treino mais intenso é cabível nesse sentido. Porque eu não vou conseguir aumentar eternamente o volume de treino. Então, aonde que entra os protocolos de intensificação? Exatamente nessas situações. E o que eu gosto muito de falar, né, nos meus cursos, nas minhas aulas, libera o bodybuilder que tem dentro de você. Porque o protocolo de treino, né, de intensificação de treino, sim, ele foi desenvolvido para indivíduos treinados, por fisiculturistas, mas nada impede que um aluno nosso, né, meros mortais, façam um protocolo de treino adaptado. Então eu costumo falar com os meus alunos, se você não consegue fazer um GVT, né, que são 10 séries de 10 repetições com 10 segundos de intervalo, você vai fazer um GVTzinho. Então você faz só 5 séries de 10 repetições com 20 ou 30 segundos de intervalo. Então você vai já programando o aluno para que ele venha ter aquele benefício que ele conhece também, né? Então eu vejo que isso é uma progressão do treino. E isso também está dentro dos princípios do treinamento, né? O princípio da sobrecarga progressiva, por exemplo, né? Então aí eu vejo que se adequam muito bem os protocolos de treino de intensificação nesse sentido, para não ficar só aumentando o volume de treino. Legal, né? Ajustar apenas uma variável, né? Ter mais variáveis, até para ficar um pouco mais desafiador, né, cara? Divertido, eu vou pensar assim. Mais você vai pensar, motivante. não, hoje eu só vou aumentar uma série a mais, só vou aumentar agora 2 séries a mais. Exatamente, faz um drop, um cluster. Exato. E só para finalizar e complementar, no final de semana, só pegar um gancho, não do bodybuilder, mas das pessoas que gostam de treinar.
o perfil do aluno também pode descrever se eu começo a semana com um volume mais alto ou mais baixo. Perfeito. Se o perfil do aluno for aquele universitário que vai pra cachaçada, tal, não sei o que lá, você começa segunda-feira como? Vamos recuperar essa carniça aí que tá destruída, né? Se já for o cara do Netflix, né? Aquele cara da família. Zerado na segunda. Exatamente. Isso é sensacional. Muito bom, muito Então bom. conhecer talvez o que tem dentro dessa pessoa, nesse monstro, ou talvez esse rei aí, justifica muitas vezes a gente começar. Legal, E mostra que treino não é receita de bolo, né? Sabe Legal. o que eu vejo? Eu falo isso, né, com meus alunos, é o seguinte: às vezes a galera da musculação, do treinamento, está muito preocupada com o equipamento ou com o exercício. Vamos olhar mais para a pessoa, cara. Vamos preocupar com quem tá ali, sabe? Então não é o exercício, é o relacionamento. É você estar junto do cara, realmente comprar a briga dele. Essa é a verdade, isso que é importante. Transformar a vida de outra pessoa pelo treinamento. Cara, e com esse final aí, galera, vou falar pra vocês, sensacional. Essas conversas Eu boas, gostei. né? Gostei também, hein? É. Vou marcar as próximas. Lembrando que os professores que aqui estão são professores da Personal Trainer Academy Tour, que a gente circula o Brasil inteiro aí com eventos presenciais, nas nossas pós-graduações. Enfim, Santiago tá com um livro novo, né? Pela editora Personal Trainer certeza. Academy. A gente nem falou sobre isso, a gente vai Não. ter uma próxima oportunidade para Perfeito. falar aí sobre esse livro. Obrigado mais uma vez, meus amigos. Obrigado, Notáveis, por mais um episódio do Notável Cash. Daqui a pouco eu entro com mais outros entrevistados aqui com vocês. Valeu.